Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e eu tenho um recado para você que está acompanhando essa aula apenas através da televisão, tá? Se você não consegue acessar o YouTube, não tem acesso ao Classroom para ver as aulas, então você deve procurar a sua escola e se informar sobre a retirada de materiais para você fazer as atividades em casa. Já você que está acompanhando pelo Classroom e tem acesso ao YouTube e às atividades online, você deve acessar o Classroom no primeiro link lá e responder a atividade obrigatória, tá? Após responder a atividade obrigatória, a sua presença está contabilizada e a notinha garantida, beleza? Na última aula, nós falamos sobre módulo de um número, equação modular e qual é a condição de existência de uma equação modular. Você lembra? Se não lembra, vai lá, volta, é bem importante essa aula passada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções modulares, tá? Muito semelhante às equações, a gente vai falar a definição de função modular, os valores numéricos e eu vou focar bastante no gráfico, legal? Você já teve aula de funções modulares anteriormente também, então hoje vai ser uma retomada, beleza? Muito bem. Qual é a definição de módulo, tá? Ah, professora, para que definição? A definição ela vai te ajudar em vários momentos quando você for resolver qualquer tipo de função ou até mesmo equações modulares, tá? Então, a definição de módulo ela é uma definição muito completa. Ela diz o seguinte, o módulo de alguma coisa, aqui foi colocado x, mas pode ser qualquer coisa. O módulo de alguma coisa vai ser ela mesma se este valor aqui for maior ou igual a zero, ou menos ela se esse valor for menor que zero. Ou seja, o módulo de x é x, se x for um valor maior ou igual a zero, e menos x se x for menor que zero. Mas só pode x? Não, pode ser t, y, z, pode ser t ao quadrado menos 5t mais 2, qualquer expressão, tá? Então, qualquer expressão se encaixa aqui dentro dessa definição. Bom, como que essa definição... Ah, mas professora, módulo é um negócio que deixa o número positivo. Como que essa definição é capaz de tornar um número positivo? Então, vamos testar aqui ó, com x igual a mais ou menos 4, tá? Primeiro, x igual a 4. Eu venho aqui na definição. 4 é maior ou igual a zero? É. Então, eu vou usar ele mesmo. Módulo de x, módulo de 4 é 4, pois 4 é maior ou igual a zero. Agora, vamos fazer com menos 4. Módulo de menos 4 não se encaixa aqui. Por quê? Porque aqui só vale para x maior que zero. Menos 4 é menor que zero. Então, módulo de menos 4, eu faço o quê? Eu coloco menos na frente. Menos 4 vai ficar mais 4, tá? Essa é a ideia da definição. Quando o número é negativo, você coloca o menos na frente. Então, a definição faz o quê? O número fica positivo porque acontece essa multiplicação por menos 1, ó. Se o número é negativo, eu coloco menos na frente, menos com menos vai virar mais, então fica mais 4. Beleza? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa definição de módulo em uma função, tá? O que é uma função? Uma função é uma operação realizada entre duas variáveis, na qual você coloca uma e obtém a outra, como se fosse uma caixa. Você coloca um número aqui, sai um outro número lá, tá? Então a função faz isso. Eu defini uma função através da definição de módulo. F de x é igual a x, se o número for maior ou igual a zero, é o próprio número, se ele for maior ou igual a zero, e menos ele, se ele for menor que zero. Este menos vai garantir que ele se torne positivo no futuro. Então, agora vamos completar uma tabela de valores numéricos para a função módulo de x. Olha só, quando x for igual a menos 2, eu tenho que f de x é igual a módulo de x. Então, f de menos 2 será o módulo de menos 2. Qual é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2. Então, quando x vale menos 2, o y vale 2, porque a função módulo faz exatamente isso. Entra negativo, sai positivo, certo? Como que vai ficar para x igual a menos 1, 0, 1 e 2? Vou deixar para vocês, tá? Completem aqui a tabela com os valores de módulo. Módulo de menos 1, módulo de 1, módulo de 0, perdão, módulo de 1 e módulo de 2.
Vou deixar um tempinho aí para vocês completarem essa tabela e já voltamos com a resolução. Conseguiu completar a tabela? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Módulo de menos 2 é igual a 2. Então, temos uma entrada de menos 2 e uma saída de 2, tá? Quando x vale menos 1, o módulo de menos 1 é 1, ok? Então, menos 1 é uma entrada, 1 vai ser uma saída, saiu 1. Módulo de 0. O módulo de 0 é 0, então entra 0 e sai 0. Quando x vale 1, o módulo de 1 também é 1, e quando x vale 2, o módulo de 2 é 2. Então, com isso, nós temos o quê? Nós temos pares ordenados, tá? O primeiro par aqui, ó, quando x vale menos 2, y vale 2, tem o primeiro par. O segundo par, quando x vale menos 1,
menos 1, y vale 1. Tenho aqui o segundo par. Terceiro par, quando x vale 0, y vale 0. Próximo, quando x vale 1, y vale 1. E quando x vale 2, y vale 2. Tenho conjunto aqui um grupo de 5 pontos que pode ser representado em um plano cartesiano. Então, o que vocês vão fazer agora? Agora eu quero que vocês façam lá. No caderno, constrói o plano cartesiano. Lembrando que para construir esse plano, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vêm aqui na coluna do x. Quais valores foram usados? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vou marcar esses pontos aqui. Menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Marque esses valores no eixo x. Quais são os valores em y? 2, 1 e 0. Então, eu só vou colocar esses. Não precisa colocar números a mais, ó. 1 e 2. E o 0 que já está aqui. Então, vocês vão fazer este plano cartesiano e representar no caderno esses pontos aqui, ó. Menos 2 e 2, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1 e 2 e 2, tá? Já volto para mostrar como é que ficou. Muito bem, então vamos verificar como ficaram os pontos marcados aqui no plano cartesiano. Bom, aqui eu trouxe mais bonitinho para vocês, mas é a mesma ideia, tá? O primeiro ponto, menos 2 e 2, x vale menos 2, y vale 2, a gente sobe aquela reta perpendicular aqui ao menos 2, até encontrar a reta perpendicular ao 2, onde eles se encontram, nós marcamos o ponto. Da mesma forma para o menos 1 e 1, da mesma forma para o 0 e 0, lembrando que 0 e 0 é na origem do sistema cartesiano, tá? Próximo ponto, 1 e 1, uma reta perpendicular aqui a 1 até chegar na outra reta perpendicular, onde elas se encontram, temos o ponto, e da mesma maneira para o 2 e 2. Então, nós temos um conjunto aqui de 5 pontos, tá? Este e este, são 5.
Agora, se nós juntarmos esses pontos e traçarmos uma reta ligando todos esses pontos, nós temos o gráfico da função módulo de x. Bom, o que me garante que eu posso traçar essa reta, que eu posso unir esses pontos? O que me garante é o domínio da função. O que é o domínio? O domínio são os valores que eu posso atribuir para x. Não necessariamente que eu atribuí. Ah, professora, mas você só usou menos 1, 0, 1 e 2 ali na tabelinha para construir. Sim, eu só usei esses, mas eu poderia ter usado qualquer outro, tá? E encontraria uma resultante imagem aqui no eixo y. Então, pelo domínio dessa função ser qualquer número real, eu posso unir esses pontos, tá? Caso o domínio da função fosse diferente dos números reais, eu não poderia fazer essa união dos pontos aqui, beleza? Muito bem, então aqui o domínio são todos os números reais e a imagem são os números reais positivos. O que é a imagem? A imagem nós lemos aqui nesse eixo, no eixo y, tá? Para esse domínio aqui, ó, supondo aqui, ó, entre 1 e 2, eu tenho uma imagem que está aqui entre 1 e 2 lá em cima. Então, a imagem é sempre um número positivo, até porque é módulo, tá? E o módulo torna o número sempre positivo. Muito bem. Agora, vamos fazer para essa função. f de x é igual a módulo de x mais 1. Primeiro, usaremos a definição de módulo. A definição de módulo diz que o módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual a 0, ou menos x, se x for menor que 0. Eu posso aplicar esse módulo para módulo de x mais, essa definição, perdão, para o módulo de x mais 1, tá? A definição é clara. É a própria função se ela for positiva ou 0 e é menos a função se ela for negativa. Então, eu mudo usando a definição, tá? O que vai ficar? Módulo de x menos 1 é ele mesmo se ele for maior ou igual a 0. Ou menos ele se ele for menor que 0. Então, eu posso aplicar a definição facilmente. Agora, o que a gente tem que fazer é o quê? Nós vamos mudar a condição aqui, ó, porque eu não sei quando que x mais 1 é maior ou igual a 0. E isso que eu tenho que encontrar. Então, eu preciso saber o quê? Para quais valores de x eu vou ter x mais 1 maior que 0? Vou deixar vocês responderem aí para mim. Para quais valores de x temos x mais 1 maior ou igual a 0? Pensem aí e eu já volto. Estamos de volta. Então, conseguiu descobrir para quais valores de x nós temos x mais 1 maior ou igual a 0? O que acontece? Para responder isso, temos que resolver uma inequaçãozinha simples, tá? X mais 1 é maior ou igual a 0, isolamos o x aqui, vai ficar x maior ou igual a menos 1.
Então, para que esta expressão seja positiva ou seja zero, é necessário que o x seja maior ou igual a menos 1. Ou seja, se o x for, por exemplo, menos 2, não pode, tá? Não pode, porque menos 2 mais 1 vai ficar menos 1, que é menor que zero e não maior, tá? Então, só vale para x maior ou igual a menos 1. Então, aqui nós temos o seguinte: se x for maior ou igual a menos 1, o x mais 1 é maior que zero. Se x for menor que menos 1, x mais 1 é menor que zero. Então, com base nisso, nós vamos reescrever a função mudando a condição. Olha como ela era antes. F de x é ela mesma, se ela for maior ou igual a zero, ou menos ela, se isso for menor que zero, se x mais 1 for menor que zero. Bom, com isso, módulo de x mais 1 vai ficar o quê? X mais 1, se x for maior que menos 1. Por quê? X mais 1 será maior que zero quando x for maior ou igual a menos 1. Então, eu vou modificar aqui. Ao invés de colocar x mais 1 maior que zero, eu coloco x maior que menos 1. E na de baixo, eu coloco x menor que menos 1. E com isso, eu modifiquei a condição da função, tá? Ela estava em função de zero aqui, ó, e eu coloquei em função de 1, ok? E com isso, agora, a gente pode preencher a tabela para a construção do gráfico, tá? Só que dessa vez, reparem no seguinte, eu coloquei valores diferentes aqui, eu coloquei menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? Por que eu coloquei esses valores? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, agora vocês vão fazer o quê? Preencher a tabela com os valores da função f de x é igual a módulo de x mais 1, para x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Menos 3 eu já fiz aqui, ó. Módulo de f de menos 3 vai ser módulo de menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 é módulo de menos 2, certo? Módulo de menos 2 vai ficar 2. Beleza? Então, eu já volto com a correção desse exercício.
Estamos de volta, vamos aqui juntos preencher a tabela então, tá? Vamos lá. Bom, para x igual a menos 3, eu deixei pronto ali para vocês. Vai ficar módulo de menos 3 mais 1, menos 3 mais 1 é menos 2 e o módulo de menos 2 é 2. Para x igual a menos 2, vai ficar o quê? F de menos 2 vai ser igual a módulo de menos 2 mais 1, ok? Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, fica módulo de menos 1. Quanto que é o módulo de menos 1? É 1. Então, aqui vai ficar 1. Para x igual a menos 1, mesma coisa. F de menos 1 é igual a módulo de menos 1 mais 1. Devo 1, pago 1, vai ficar módulo de 0. Módulo de 0 é 0. Para x igual a 0, eu vou ter módulo de 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, então vai ficar módulo de 1, que é igual a 1. E o último aqui, para x igual a 1, eu vou ter módulo de 1 mais 1, que é o módulo de 2. Módulo de 2 é 2, ok? Com isso, formamos alguns pares ordenados, olha só. Menos 3 e 2 é o primeiro par. Menos 2 e 1 é o segundo par. Menos 1 e 0 é o próximo par. 0 e 1 e 1 e 2, tá? Então, formei aqui 5 pares ordenados, ok? Com estes pares, nós vamos construir o gráfico dessa função. Eu vou fazer aqui para vocês o gráfico, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Os valores que nós vamos usar no eixo x e no eixo y são dados pelas coordenadas dos pontos, tá? Então, aqui no eixo x, os valores vão de menos 3 até 1. Então, eu vou marcar aqui o eixo x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aqui vai ser a origem, e 1. E aqui eu vou subir o eixo y. Eixo y, os valores do eixo y vão de 0 até 2. Então, 0, 1 e 2, tá? Tem, então, 5 pontos. O primeiro ponto, menos 3 e 2. Então, eu faço aquela reta perpendicular do menos 3, chegando até o 2, tá aqui. Aqui também posso ligar, só para ficar mais certinho, tá? Mas se você souber a altura, não tem necessidade. De menos 2 até 1. Menos 2 até 1 e ligamos os pontos. Menos 1 e 0. Menos 1 e 0, nós temos o ponto aqui. 0 e 1, nós temos o ponto aqui. 1 e 2, nós temos o ponto aqui, certo? Então, são estes os pontos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, eu tenho ele aqui no slide para vocês, já os pontos todos marcadinhos. Eu vou dar um tempo aqui para vocês copiarem, tá? Que eu já marquei, então eu vou dar um tempo para vocês copiarem para a gente fazer junto a reta, beleza? Já voltamos.
Voltamos então aqui. Espero que vocês tenham copiado aí no caderno, marcado os pontinhos no plano. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar esses pontos, tá? Juntando esses pontos, eu tenho exatamente o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1, tá? Essa função aqui é f de x igual a módulo de x mais 1, ok? Muito bem. Algumas considerações sobre esse gráfico. O domínio da função são todos os números reais. Olha aqui, ó, eu poderia ter colocado um valor entre 0 e 1 aqui, na hora que eu montei os pontos? Poderia, tá? Não coloquei porque não é conveniente, mas eu poderia. Então, ele tem domínio para todos os números reais. E a imagem vão ser só os números positivos, porque não tem como esse valor, esse módulo de x mais 1 dar negativo nunca, certo? Muito bem. Como que o gráfico foi feito? Então, o que aconteceu? Com base na definição do módulo, nós reescrevemos as condições da função. Como que foi isso? Eu coloquei módulo de f de x mais 1 é ele, se for positivo, menos ele se for negativo. Positivo ou zero, né? E menos ele se for negativo. Então, eu reescrevi a função. Segundo passo, após definir as novas condições, nós construímos de forma conveniente a tabela. O que é essa conveniência? Foi aqueles valores que eu escolhi aqui no eixo x, tá? Mas por que você escolheu aqueles valores? Porque eles são convenientes, eles estão em torno do valor que foi encontrado no passo 1, tá? Por isso que eles são convenientes. E o terceiro passo vai ser o quê? Marcar os pontos no plano cartesiano e traçar as retas referentes a essa função. Vamos pensar um pouco aqui, ó. Vamos aqui na tela comigo. F de x é igual a módulo de x. O gráfico pensa que ele tem um bico, certo? Não comentei muito bem sobre o gráfico ainda, mas ele forma um V e ele tem um bico aqui na origem, tá? Já no gráfico f de x igual a módulo de x mais 1, esse bico, essa origem do gráfico, ele ficou deslocado uma casa aqui para a esquerda. Ele ficou no biquinho, ficou em cima do menos 1, certo? A origem, o ponto inicial, onde as duas retas saem, ficou aqui em cima do menos 1. Então, essa situação, ela é corriqueira no gráfico de funções dessa forma, tá? Ele sempre vai ter o quê? Ele sempre vai ter sua origem deslocado quantas unidades estiver representado na informação da função, na descrição ali da função. Como aqui não tem nenhum número, f de x é igual a módulo de x, então ele fica em cima do zero. Se fosse deslocado para a direita ou para a esquerda, eu ia somar ou subtrair algum número ali dentro do módulo. Então, coloquei aqui várias funções de módulos para vocês entenderem. Ó, essa função aqui em marrom, ela é módulo de x. Veja que o eixo x está aqui, ó, no meio, aqui onde tem os números 3, 4 e tal. O módulo de x está aqui. Essa função em marrom, ela é a módulo de x. Deslocada uma unidade para a esquerda, ou seja, aqui no menos 1, tem essa que nós fizemos agora, que é o módulo de x mais 1. Se eu deslocar uma unidade para a direita, então ele vai ficar módulo de x menos 1. Módulo de x menos 2, se eu deslocar duas unidades para a direita e assim por diante. Então, o bico, ele vai ficar aqui, a origem, ele vai ficar exatamente deslocado quantas unidades estiver definido no módulo, tá? Então, aqui eu tenho módulo de x mais 1, o bico está em cima do menos 1. Módulo de x, o bico está em cima do zero. Módulo de x menos 1, eu tenho essa origemzinha aqui em cima do x igual a 1. Ok? Então, isso vai acontecer sempre nos gráficos de funções modulares que tiverem essa cara. Módulo de x mais 1, x mais 2, x mais 3, tá? Podemos até definir assim, ó. Podemos até definir isso assim, ó. Colocamos assim... Se, por exemplo, eu tiver módulo de x mais k, por exemplo, tá? O meu k vai estar desse lado e a função vai crescer a partir dele. Isso aqui é módulo de x mais k.
Se ao contrário, na expressão da função eu tiver módulo de x menos k, então significa que o meu k vai estar desse lado e ela vai crescer a partir dele. Então, essa daqui é módulo de x mais k, essa daqui é módulo de x menos k. Então, ela cresce a partir da origem definida, tá? Um número qualquer, aqui eu coloquei k pertencente aos reais, ela vai crescer a partir desse valor, ok? Então, deixar aqui um exercício para vocês fazerem, que é para vocês relacionarem o gráfico com a função, tá? Então, aqui eu tenho os gráficos e eu tenho algumas funções das quais vocês precisam relacionar com os gráficos. Veja que há mais funções do que gráficos, tá? Então, algumas aqui vão ser descartadas. Eu tenho módulo de x menos 100, módulo de x mais 100, módulo de x menos 3, módulo de x mais 3, módulo de x menos 4 e módulo de x mais 4. Vou deixar aí vocês pensando, já volto.
Estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui qual gráfico se refere a qual função, tá? Então aqui eu tenho x, a origem aqui das retas está no menos 100, o que significa que aqui eu vou somar, então, o módulo de x mais 100, é essa função aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho a origem aqui das retas está no menos 3, então eu vou fazer módulo de x mais 3, é sempre com o sinal invertido, tá? Aqui eu tenho a origem do sistema aqui de semi-retas no x igual a 100, então como é positivo eu subtraio, vai ficar módulo de x menos 100. Mas por que, prof, que é no 100 e tem essa ideia? Porque isso aqui é a raiz, tá, gente? É o número que zera. Se eu colocar menos 100 mais 100, aqui vai zerar. Se eu colocar menos 100, aqui não vai zerar. Então, tem que ser o 100 positivo, tá? Da mesma forma, nesse daqui, f de x é igual a módulo de x menos 4. A origem vai estar no 4, porque 4 menos 4 vai dar 0, ok? Muito bem, então essa foi a solução do exercício número 6. Eu espero que você tenha conseguido. Bom, na aula de hoje nós vimos retomada de funções modulares, a definição através do módulo, valores numéricos e o gráfico, tá? Na aula seguinte nós vamos continuar com esse assunto de funções modulares, então não percam, tá? Eu espero vocês, muito obrigada a todos e sejam extraordinários!